Alô, alô, escabanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje nós vamos conversar sobre Me Chame Pelo Seu Nome. A narrativa dirigida por Luca Guadagnino conta a história de amadurecimento de Hélio, vivido por Timothée Chalamet. Eu não vou saber a pronúncia, vocês me corrijam aqui embaixo. Através da relação dele com o Oliver, que é um estudante de intercâmbio americano, né, que vem morar na casa dele, porque o pai dele é o professor, durante uma espécie de residência. E o personagem do Oliver é vivido pelo ator Armie Hammer. Toda a narrativa tem um clima meio idílico, né? Ela se passa ali num casarão no interior da Itália e a todo momento a gente vê cenas de fartura. É um clima de lazer, de conhecimento. Todo mundo é tão intelectualizado no filme que ele ganha até um certo ar pedante. Além disso, a gente tem uma sensação de liberdade muito grande, né? O lugar é cheio de pomares, tem lago, tem todo florido e arbóreo. Então a gente fica com uma sensação até estranha, assim, daquele lugar, daquele contexto que a gente está vendo não ser muito real. Talvez esse clima idílico do filme ele venha do fato de que o local onde é filmado é do passado do próprio diretor. Então, até a própria narrativa, a época é a época que era a própria adolescência dele, né? O próprio momento de descoberta, momento de virada na vida dele. Então, como é uma coisa de rememoração, e vale ressaltar que no livro no qual é inspirada a história, é uma história de memória, né? É o Hélio relembrando esse verão que ele passou na casa e tal. Então, eu acho que essa coisa de ser um clima de memória, tanto do texto do próprio livro, quanto das memórias do diretor, acaba dando esse clima paradisíaco. E, obviamente, a paisagem europeia da Itália ali contribui bastante para isso. Eu acho que se não fosse entregue pelo cartaz, pela sinopse, pelo trailer do filme, eu acho que a narrativa faz um bom trabalho em esconder o que é o tema central, né? Que é essa narrativa de romance entre esses dois personagens. Ela começa retratando o Hélio como um prodígio. Ele é um prodígio, pianista, talentosíssimo, muito inteligente, um menino que passa horas do dia lendo, mas mimado. Obviamente por conta dessa liberdade imensa que a família tem e tal. E também apresentando esse certo conflito entre ele e o personagem do Oliver, né? Que chega e é aquele estrangeiro, e é um homem loiro, alto, bonito, e ele é muito expansivo e muito livre. Você fica com a sensação de que o Hélio, na realidade, está incomodado com aquela presença que, de certa forma, chega e rouba a atenção. Tanto que esse tema do relacionamento, ele só vai entrar na narrativa ali no começo, lá pelos meados do segundo ato, né? Ou talvez fosse um primeiro ato que tenha se estendido um pouco demais. Mas, de qualquer forma, é com 30, 40 minutos de filme que, de fato, essa narrativa do relacionamento ganha volume, e aí toda aquela coisa que parecia, na realidade, uma rispidez do Hélio em relação ao Oliver, você se transforma numa tentativa de chamar a atenção, né? E quando finalmente ele ganha a atenção do Oliver, o flerte entre eles fica bem claro, e aí a narrativa ganha essa brincadeira meio que de gato e rato, do Hélio tentando fazer essa aproximação, e você vê uma coisa do Oliver meio que tentando resistir ao que está acontecendo. E ao mesmo tempo a narrativa vira um pouco sobre a descoberta do próprio Hélio em relação a si mesmo, né? Em relação ao que ele quer, em relação a se conhecer, em relação sobre as preferências dele. E aqui eu acho importante abrir um parênteses para falar sobre uma coisa que eu acho problemática no filme, né? É a relação entre um adulto, maduro e experimentado, e um adolescente inexperiente. Tudo bem que no contexto dos anos 70, dos anos 80, onde o filme se passa, isso era bem mais normal, né? Na realidade, as diferenças de idade dentro de relacionamentos era, sei lá, pessoas casavam, meninas de 13, 14 anos, com homens adultos, isso acontecia. Mas no nosso mundo de hoje, isso não é ok. O personagem do Oliver, ele não é construído como alguém que está tirando vantagem do Hélio, né? Por ele ser, obviamente, o sujeito mais velho, essa relação de poder e etc. E acho que aí é que mora o problema para mim, porque pelo menos quando a gente vê esse tipo de relacionamento, ele é um relacionamento claramente desigual. E na narrativa não parece isso. E aí fica uma coisa um tanto problemática, porque relacionamentos entre, sei lá, um homem adulto e uma menina jovem, ou um homem adulto e um homem jovem, uma mulher adulta e uma mulher jovem, a gente tem claras distinções de poder aí. E isso no filme acaba ficando muito romantizado. Apesar de o Hélio ter 17 anos na história e o ator ter 22, ele aparenta ser um menino de 15, 16 anos, assim, ele é magrelo, meio mirrado. E o Armie Hammer, que é um ator de 31 anos,
No livro, o personagem dele tem 24, só que o Armie Hammer, de forma alguma, se passa como um homem de 24 anos. Ele é um homem com aparência bem madura, né? O próprio ator nem aparenta ter os 31 anos. Ele tem uma compleição física muito forte, a voz dele é muito grave e fica pra mim uma sensação de que escolheram um ator muito jovem para fazer o Hélio, propositalmente, um ator muito maduro para fazer o Oliver. E aí fica uma coisa esquisita. E essa esquisitice, ela ganha mais força quando você vê as cenas entre os dois interagindo, que o Hélio, nos braços do Oliver, parece uma criança. Então, apesar dos atores serem muito bons, né, isso realmente não tem como falar, eles estão muito bem nos papéis deles, eu achei uma escolha de mau gosto. Né? Então, fica aí a problematização. Voltando um pouco para falar sobre o filme em si, eu acho que ele trabalha muito bem a coisa dos silêncios, né? Então, até reforçando aquela coisa idílica que a gente estava falando, tem várias tomadas que são de momentos silenciosos, momentos de contemplação, ou mesmo momentos relacionados à música, né? Como o Hélio é músico, então ele está sempre ouvindo música com os fones, mas a gente não escuta o que ele está ouvindo, a gente acaba vendo muito ele ouvir a música. Então eles aproveitam muito essa questão da paisagem, então a fotografia, né, toma muito, a gente vê muita paisagem e o silêncio acaba fazendo com que essas imagens, né, ganhem mais força pra gente. Eu acho que a narrativa poderia ser encurtada facilmente 20 ou 30 minutos, eles tomam momentos muito longos, talvez com alguns cortes ali você deixaria essa história mais fluida, né? Ela não precisaria se estender até pouco mais de 2 horas como ela se estende. Seria um filme ok pra mim, não fossem ali os 15 últimos minutos do filme, que ele cresce tanto em termos de texto, né? O roteiro do filme ganha muito, quanto em termos de atuação do Timothée, né? Que ele é brilhante, assim. Tanto que eu tava conversando com o PH Santos, ele brincou que o Gary Oldman, quando viu a atuação ali nos momentos finais, ele deve ter tremido nas bases aí pra esse Oscar que tá nas mãos dele, né? Mas assim, esse ato final do filme, ele realmente joga o filme lá pra cima e torna realmente um filme maior do que ele seria se ele tivesse se encerrado um pouquinho antes. É muito provável que o Timothée seja indicado ao Oscar, assim como o próprio Armie Hammer, né? O Timothée por melhor ator e o Armie Hammer por a melhor ator coadjuvante, e provavelmente o filme também deve ser indicado. Eles foram um pouco assim, esquecidos no Globo de Ouro, né? Receberam essas mesmas indicações no Globo de Ouro, mas nenhum deles ganhou o prêmio. Ainda assim, é provável que a indicação ao Oscar venha. Mas é um filme muito bom, assim. Eu tô assistindo agora essa temporada do Oscar, né? A gente assistiu Destino de uma Nação, tem aqui a crítica. O Touro Ferdinando também tem aqui a crítica. A gente vai continuar fazendo as críticas desses filmes que vão, né? Que são os especulados para o Oscar. Provavelmente são filmes que vão receber indicações, são filmes que estão ganhando vários prêmios menores internacionalmente e estão recebendo indicações aí das guildas de atores, guildas de produtores e prêmios como o Globo de Ouro. Então a gente vai continuar fazendo as críticas desse filme. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que é que você achou do filme também. Deixa o joinha, se inscreve no canal, tem que clicar no sininho também agora, senão o YouTube não mostra o vídeo pra você. E a gente se vê na próxima. Tchau!